Rapaz, primeiro bagulho com o slam, Odomodê, Jânio Silva, Sarau Empretecendo, que começou mó doideira, ele, Riciane, Juplin, John, Diego também já tava aqui, começaram a recitar poesia, papapá, pupupu, aí começaram a dar nota e falaram, ó, gostei disso aí. Aí eu também já tinha umas letrinhas escritas, né? Porque eu fazia batalha de MC, só recitava no momento poesia, só que eu ainda não entendi que aquilo ali poderia ser uma competição. Então, os poemas as letras que eu tinha escrito para poder cantar, que eu não usava, vi o momento de recitar e ver se prestava, recitava, ganhava nota. Se a nota era boa, eu cantava. Se não era, deixava pra lá. Eu confesso que eu decidi participar dessa cultura quando eu vi que o que eu estava falando estava sendo ouvido. Quando eu vi que as pessoas estavam aplaudindo, chorando, reagindo de forma tanto positiva e até mesmo negativa, falei, ó, estou sendo ouvido. Então, a partir disso aqui, eu quero ser slammer, quero recitar e fazer parte de competição. E também aquele sonho de qualquer neguinho de favela, né, mano? De achar uma parada que ama e conseguir dar o melhor para a sua própria família. Então, eu comecei a levar o slam a sério quando eu vi que outras pessoas tinham poemas melhores que o meu. Eu falei, vixe, aí não dá. Agora eu vou ter que levar essa parada a sério mesmo, porque eu não quero ficar pra trás. Sou péssimo perdedor. Então, quando eu chegava no slam, em 2017, né, que começou, quando eu chegava no slam, via que a pessoa falava arroz com feijão de qualquer maneira e ganhar, eu falei, não, tá doido, tô só ódio com isso. Então, comecei a bolar a maneira de como treinar. Prestar muito atenção em como que as pessoas recitavam e no que as pessoas gritavam. Eu tinha um caderninho que eu tinha pegado um baralho velho, eu colei várias cartas assim com durex em cima desse caderninho e fazia aquilo ali, o caderninho do slam. Aí no começo eu até achava que ia publicar aquilo ali um dia para poder ajudar quem queria viver de slam. Eu fiz também uma aula ali no Mucane de contação de história, que a professora me deu várias dicas de como se comportar no palco. E dali pra frente, meu amigo, era praia quase todos os dias. Eu ia lá na Ilha do Frade, ficava lá na areia, fazia um quadrado na areia e ficava assim, ó. Essa frase de efeito vai ser neste ponto, essa frase de efeito vai ser nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto, e finalizar sempre no meio. Então, foram 2 anos assim, só que eu ensaiava tudo, menos o tempo. Ser preto é foda, né não, mano? Mas você sabe o que é mais falso do que alguém fingir orgasmo? Ou quando o homem depila o saco só por higiene? Foi quando eu conversei com a minha mãe, me igualando com a minha ex, dizendo que o final seria diferente. E eu disse pra esperar, mãe, a grana vai chegar, sou eu que tô dizendo. Confia na minha palavra, mãe. Eu sou poeta, é só isso que eu tenho. Participei do Slam S de 2017, meu primeiro Slam S, que ali, confesso que era mais sentimento do que treinamento. Tentava recitar, de colocar técnica, isso e aquilo, mas não dava ali, foi muito sentimento e por esse sentimento também no final das contas foi falta de preparo. Acabei perdendo por causa do tempo. Mas naquele ano também tava muito difícil de ganhar, porque a Marquinhos tava lá, o César tava lá, um monte de bicho doido tava lá, então tava complicado. Meu segundo Slam S foi em 2018, que eu falei, não, agora eu vou ser mais técnico do que tudo. E meu amigo, treinei. Esse preto é foda, nunca vai ser moda, tacaracatá, e cheguei no dia, tudo na ponta da língua. E esqueci do tempo de novo. Aí foi difícil. Não tenho preço, muito menos subsídio, porque a escola é feito pra branco e preto é feito pro presídio. Mas ser preto é foda, né, mano? Pô, pra ser bem sincero, bater na trave foi muito frustrante. Muito frustrante. Primeiro ano, quando eu bati na trave, não, ok, bati na trave, dá pra ir. Segundo ano, bati na trave, não, chega, calma aí. Não é assim não as paradas, não é assim não, porque ficar batendo na trave não é gol. Quase gol não é gol. E pra você ganhar a partida, você tem que fazer gol. Mas nos 2 primeiros anos foi uma parada muito frustrante. O primeiro foi um frustrante que dava um frustrante enérgico e o segundo foi um frustrante, chega, para.
Aí em 2019 foi o ano que eu falei, meu parceiro, eu não quero saber de nada. Tô treinando, tô ensaiando, tô isso e tô aquilo e nunca dá certo. Esse ano não vou fazer nada. Vou escrever uma paradinha aqui, vou deixar aqui, não vou mostrar pra ninguém. Se puder mostrar em algum momento eu mostro. Até porque também já tava com outros projetos, já tinha começado o chamego, já tinha meio que entendido que viver daquilo ali era uma parada utópica, então já deixei pra lá, já tirei esse peso das costas e foi o ano que eu ganhei. O ano que eu mesmo me preparei foi o meu melhor ano. Mãe, hoje eu entendi essa dor do joelho que nunca passa. Pai, eu te vi esses dias, mas eu ainda não entendi essa saudade que nunca passa. Hoje eu não quero voltar para casa porque lá me lembra dessas crises que às vezes passa. E Deus, eu já te pedi, então por que os meus 23 minutos nunca passam? Naquele momento ali que eu vi que das notas subindo, eu fiquei mais triste do que feliz. Por duas coisas. Primeiro, o último poema que eu recitei, que era uma parada que não tinha mostrado para ninguém. Era uma parada que eu ainda não tinha amadurecido a ideia de falar sobre a minha relação com meu pai e com a minha relação com a minha mãe, até comigo mesmo. Então, toda vez que eu tentava recitar aquele poema, eu chorava. Naquele dia, segurei muito para não chorar. Mas quando eu acabei de recitar, o sentimento ruim que aquele assunto me dava, ainda estava lá. Não era, pô, recitei, acabou, graças a Deus, vambora. Não, ainda tava. Se tratando de cultura, essa relação foi bastante complicada porque a minha família queria ver resultado. E a minha maneira de demonstrar resultado não era a maneira que eles queriam ver esse resultado. Não era o resultado que eles queriam. Desde quando eu entrei no hip hop, 2015, 14, de lá pra cá, eu tentava demonstrar que aquele resultado que eu conseguia com a cultura era muito importante para mim, mas a minha família não queria aquele resultado. Então, batia na trave e ficava aqui. Nossa, quando eu decidi parar, minha família me apoiou, bateu até palma. Falei, caralho, menor, agora você fez a brava. As dificuldades lá de casa insistem em me lembrar que as contas estão vencendo mais que eu. Eu tentava esquecer, mas essas poesias insistem em me lembrar de um amigo que morreu. E desde que aconteceu, eu me sinto fraco, insuficiente e que não sei fazer nada direito. E que talvez o único jeito de eu mudar isso tudo seja eu morrer para vocês fazerem frases de efeito. Desculpa, mãe. Eu já entendi que sonhar é para quem tem tempo para dormir. Desculpa, pai. Quando você tá do meu lado, eu não consigo sentir que o meu pai tá ali. Me desculpa, Felipe, não era pra ter escutado o coração. E, gente, me desculpa não falar de Marielle. É que a minha maior referência ainda tá limpando o chão. Mas sim, tipo, brincadeiras à parte, eu vi que foi o primeiro slam mesmo que minha mãe falou, vou olhar esse vídeo aqui, só pra ver de qual é. O que esse moleque tá falando? Ela só parou pra poder ver quando eu falei que eu tinha sido campeão e que eu iria pra São Paulo. Aí ela falou, então deixa eu ver aqui. Aí ela pegou o vídeo, viu o vídeo, falou, vou mandar no grupo da família. E mandou no grupo da família. Aí minha tia falando pra caramba um monte de coisa. Mas, mesmo ela estando mais presente ou prestando mais atenção nessa minha vida cultural, ainda assim não era o resultado que ela queria. E no final das contas também não era o resultado que eu queria. Eu queria alcançar um equilíbrio da vida financeira, emocional, que a poesia não poderia me dar, que o slam não poderia me dar. Então, quando eu entendi que eu poderia ter outros resultados, além do só campeão do slam, aí sim a minha relação melhorou. Que eu entendi o que minha mãe queria, o que meu pai queria, e a minha família também me entendeu. Foi aí que tudo começou a andar junto. Eu vi que a minha vida acadêmica era muito importante, quando eu realmente percebi os lugares que eu estava alcançando com isso. Eu ia para a escola de fundamental, eu ia para a escola de ensino médio, eu ia para a faculdade, eu ia para a EJA, ia para tanta coisa, velho. E todo mundo ali, quando eu abria a boca para poder apresentar alguma coisa, eu sou formado em tal, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Aí quando chegava na minha vez, eu falava, eu sou poeta. Nunca fui te falar certinho. E, pô,
eu tava numa mesa onde todo mundo falava certinho, português pá, português pum, todo mundo ficava, conjugou um verbo, ó. E eu ali, tipo, mano, eu não falo assim, eu não sou assim. Então, se eu quero estar nesse ambiente, é importante que eu saiba entrar e saiba sair. Verdade, ser eu me ajuda em vários lugares, mas também ser eu me atrapalha em vários lugares. Então, se eu conseguir equilibrar essa vida cultural com essa vida acadêmica, eu vou ter os dois. Eu tendo os dois, eu vou saber entrar e vou saber sair. Eu sabendo entrar e sair de escola, eu vou saber entrar e sair dentro de casa. Neste momento, a acadêmica está na frente, mas se bobear, a cultural vai para frente de novo, por causa dos projetos, por causa dos focos, por causa também do coletivo que eu acabei criando, dos amigos, da família que eu acabei fazendo. Sei que nosso coletivo tem uma importância muito grande no cenário capixaba. Então, em alguns momentos a vida acadêmica pode esperar um pouquinho. Então depende muito do momento. Tá assim, ó. Conseguir perceber, conseguir enxergar as pessoas de uma forma diferente em 2019 me ajudou muito. Tanto a ganhar o slam e tanto a desenvolver o meu coletivo. Eu entendi que todo mundo estava ali por um sentido, por um motivo, e todo mundo estava ali para poder ganhar e para poder mostrar também para uma outra pessoa que ele também consegue, que ela também consegue. O Slam Chamego me ajudou a entender que eu não tô sozinho. Que um sonho sonhado sozinho é só um sonho, tá ligado? Tipo, é só Mas quando o sonho é sonhado em coletivo, onde tem um grupo que tá junto com você, que vai sonhar com você e vai correr atrás desse sonho com você, você se torna a pessoa mais incrível desse mundo. E naquele momento, quando o coletivo foi formado, no primeiro slam, no segundo slam, quando a gente subiu em cima do palco, do teatro, eu enxerguei que aquilo ali era o meu lugar. Antes eu sentia que o slam apertava a minha mão. Depois do slam chamego, eu entendi que o slam estava me abraçando. O movimento slam, a cultura slam estava me abraçando. Eu fui abraçado e abracei de volta e se tornou o chamego que eu queria ter. Aquilo ali foi a maior virada de chave da minha vida cultural, meu amigo. Na verdade, não cultural, da minha vida inteira, velho. Porque quando eu vi que o que eu estava criando estava mudando um cenário estadual e se bobear nacional, meu amigo, eu falei, sou bom mesmo, hein? Dá pra fazer alguma coisa com isso aqui, hein? Então, eu precisei deixar o antigo Felipe pra trás e me tornar um novo Felipe. Porque antes era o singular, era o poeta, era o slam, era o competidor. Depois dessa virada de chave, não. Agora eu sou organizador. Outras pessoas dependem disso aqui. Eu posso trazer outras pessoas, eu posso melhorar um cenário todo com isso aqui. Então eu preciso mudar em tal, preciso mudar em X, preciso mudar em Y. E mudei. E hoje eu posso dizer que o Slam Chamego é se não o principal, um dos principais slams do Espírito Santo. Ser preto é foda, mano. Eu carrego com eminência. Porque se branco é cor da paz, preto é cor da resistência. Tenho muito orgulho do Felipe que eu era. Assim, o Felipe que eu era também cometeu uns vacilos aí que é mó mancada. Fico só ódio com ele até hoje. Mas, de modo geral, se eu pudesse encontrar o Felipe ali, ó, recitando na praça, acabou de estar ser preto é foda, ser branco é cor da paz, preto é cor da resistência. Puf, se eu encontrasse esse neguinho lá recitando isso, eu ia chegar nele e falar, menor, você é foda pra caralho, vai dar certo, menor. Sim, eu tenho muito orgulho da pessoa que eu era, mas eu esperava muito que outras pessoas tivessem esse orgulho que eu tenho hoje. E no final das contas, sabe o que importa? Eu tenho orgulho. Então essa pergunta é a melhor pergunta, a pergunta que eu quero responder todos os dias. Sim, eu tenho orgulho de mim e não preciso que outra pessoa tenha orgulho de mim. Porque o que basta, o suficiente pra mim é eu ter orgulho da pessoa que eu era. E eu tenho. A poesia já me dava uma força de falar sobre negritude. Ok. Aí quando veio o chamego, me deu força pra poder falar o que tava aqui, ó. Preso aqui, ó. Então o chamego me ajudou muito, botar na ponta da caneta, ó. Calma aí, deixa eu escrever. É isso aqui que eu tô sentindo? É isso aqui. Vou recitar para 50 mil pessoas, ou para uma pessoa só.
Tanto a parte boa, tanto a parte ruim. Graças a Deus aí, a única parte boa, o único poema bom tá com a pessoa, foi pra pessoa que eu tô hoje, graças a Deus. Então, sim, me ensinou a amar, me ensinou a sofrer e me ensinou principalmente a superar. Esse amor não é só um amor romântico, é uma parada de alívio, tá ligado? De ter conseguido encontrar uma pessoa maneira, de ter conseguido encontrar uma paz dessa pessoa ser um porto seguro e eu ser um porto seguro. E eu até tinha começado a fazer um poema, a parte 2 desse, que eu começo dizendo bem assim, que o meu ego morreu pra te ver ficar e pra ser um lar pra você eu vou me edificar. Eu não sei como explicar que exercitar o amor que eu tenho por você foi o que fez me amar. Então, esse amor romântico, o começo era pra pessoa. E depois da pessoa veio pra mim. Que amar outra pessoa foi o que fez me amar. E a Xabi que me ajudou, o poema me ajudou, mas o que mais me ajudou foi ela. Meu primeiro contato com o Islã, ele aconteceu em 2017. Eu estudava em uma escola, um projeto social do Marissa, né? O Marissa, ele é filantrópico, então tem aquilo, a cada tantos pagantes tem que ter tantos bolsistas. E aí tem uma escola só para bolsistas em Terra Vermelha, na região 5. E eu entrei nessa escola em 2016 e em 2017 eu tive um professor, o Jorge, professor de literatura, e a Dani, que é professora de inglês, e eles começaram a apresentar pra gente o que era Islã. Na época o Diego estava vindo pra cá e aí o Jorge deu uma aula sobre o que era Islã, sobre poesia marginal, literatura, e aí eu fui me encantando por isso. Até o dia que eles convidaram o César para ir lá dar uma palestra pra gente, dar uma palhinha, recitar uma poesia, e as coisas começaram a girar assim em 2017. Foi quando eu conheci o Islã, conheci a poesia, comecei a escrever, porque a Dani, ela incentivava muito a gente a escrever, a colocar os pensamentos para fora. Foi quando eu comecei a escrever e comecei a participar de Islã. O primeiro Islã oficialmente foi na Barra do Jucu, que era o Islã ativista, que acontecia... Antigamente o Islã sempre tinha uma periodicidade, né? Então, se eu não me engano, era toda quinta-feira, toda segunda quinta-feira do mês. Aí ele aconteceu na Barra do Jucu e foi uma sensação muito... Tipo assim... É muito inexplicável, porque na época eu tinha 14 anos, então eu era adolescente, muito nova. E quando eu cheguei no Islã, eu lembro muito da sensação de chegar lá, tá tocando Esquimó do Djonga, tá todo mundo, bala nos inimigos, bala nos invejosos, todo mundo doido, batendo cabeça. Então, tipo assim, foi uma sensação muito nova pra mim. E competir nesse Islã foi muito legal, porque, primeiro, adolescente, então tudo é muito, assim... muita energia, tudo é muito sentido, e eu era a única mulher competindo naquele dia, tipo, eu acho que também teve esse impacto, assim, pra mim, de sempre estar competindo com mais homens do que mulheres. Então, foi muito legal, foi muito divertido, porque eu não me pressionava tanto, assim, em relação à competição, a ganhar, ir, fazer. Então, pra mim, era sempre tudo muito legal, ir lá, competir, recitar, pegar, ir embora. Então, eu lembro muito dessa sensação nova de estar num ambiente que eu não conhecia e que eu tava gostando muito de me aprofundar nele. A carne mais barata do mercado é a carne negra. Isso que o mundo precisa. Islamiza! Esse movimento para as mulheres começar a participar do Islã, ele veio junto com o coletivo Nízia, né? Como eu falei, citei a Dani, ela é uma professora de inglês que a gente tinha muito conforto em conversar com ela sobre as coisas que a gente estava passando dentro de casa, coisas que às vezes a gente não tinha tanta intimidade de conversar com os nossos pais, enfim. E aí a gente via nela esse porto seguro de poder conversar, de poder trocar ali com ela. E aí foi quando ela começou a reunir esse grupo de meninas. Inicialmente a gente começou a se reunir na escola, mas a gente percebeu que os muros da escola eram muito limitados para onde a gente queria chegar. Então a gente começou a se reunir em outros lugares. E aí com esse incentivo da Dani de escrevam,
façam arte, não só a escrita, mas se você é boa na fotografia, tente se profissionalizar nisso, desenhe, tatue, enfim, ela sempre incentivou a gente a explorar o que a gente tinha de melhor. Então foi aí que a gente começou a participar mais dos slams. Então ela incentivava a gente a escrever e era tipo assim, vamos de bonde, vamos todo mundo participar, porque a gente participando juntas a gente tem mais força. Cara, o primeiro Islanísia, ele nasceu da necessidade de ver mulheres fazendo aquele corre acontecer também. Porque na época tinha o slam ativista e o slam botocudos, que eram slams que eram pensados e executados por homens. E a Dani sempre viu muita potência na gente, assim, sempre viu muita performance no que a gente fazia e muita dedicação. Então o Islanísia surgiu primeiro de entender que só tinha um em Vila Velha e o botocudos que acontecia na maioria das vezes em Vitória, mas ele também acontecia em outros lugares. E a gente sempre percebia que, tipo, chegava no slam, o ativista acontecia na rua, aí, tipo, pô, não tinha um lugar pra ir no banheiro, a galera que vinha de Vitória chegava com fome, e a gente ficou, pô, seria legal a gente fazer um slam num lugar fechado, um lugar que as pessoas podem sentar, podem beber alguma coisa, oferecer alguma coisa para as pessoas comerem, as pessoas que vêm de longe. Então a gente foi percebendo que a gente tinha muita capacidade de fazer aquilo acontecer, sabe? Então o primeiro Islanísia surgiu disso. Então foi o primeiro slam que foi executado totalmente por mulheres. Então isso foi uma marca muito importante pra gente individualmente e pro coletivo também, né? Porque a gente vinha aí de não só o slam, mas toda a cena sendo feita por homens. E tinha esse toque Nísia, né? Tipo, chegar lá, ter um cachorro quente, poder comer, saiu de Vitória cansado. Não, você vai chegar lá, vai ter um negócio pra você. Então isso sempre foi uma coisa que deixou a gente muito confortáveis, assim, em fazer o slam acontecer. Retextualizando, vou seguindo os meus conceitos. Será que a Chapeuzinho realmente era vermelho? E o lobo mau é só coisa da nossa mente, um monstro assustador que persegue seu consciente? Eu não consigo nem explicar, tipo, porque eu tenho certeza absoluta que se eu não tivesse participado do Nísia da forma que eu participei, hoje a minha vida seria completamente diferente. E eu falo em todas as áreas, assim. Eu falo tanto de forma acadêmica, quanto de forma profissional, quanto a pessoa que eu me relaciono, tipo, tudo na minha vida hoje foi moldado a partir do que eu participei na adolescência. De ter estudado no Marista, de ter conhecido a Dani, de ter participado do Nísia, de ter entrado na poesia, tudo, assim. Então, eu consegui me enxergar enquanto uma mulher preta e entender o que isso me condicionava. Em quais espaços eu poderia chegar e quais espaços eu poderia alcançar a partir de ser uma mulher negra, periférica. Então, eu consegui me entender e entender o meu lugar na sociedade, assim, a partir do Nísia. Queria que eu não gritasse, mas eu grito. Nada mudou. E cansada do igual, ela fez a diferença. Foi uma das únicas que ainda não se calou. Tipo, o slam interescolar eu participei do primeiro, né? Em 2017 foi o primeiro interescolar nacional. E eu lembro muito do dia que o John, do nada, chegou na escola e falou assim, menina, você vai pra BH. E foi uma experiência muito incrível, porque como eu falei, adolescente sente tudo de uma forma muito, muito mais à flor da pele. Então, tipo, na época eu tinha 15, em 2017. E aí eu fui pra BH, eu lembro que os professores fizeram vaquinha pra pagar minha passagem, a do meu pai. Eu era a única do ensino fundamental, todos os competidores eram do ensino médio. E quando você é do ensino fundamental, você vê a galera do ensino médio, tipo assim, 30 anos, cara barbado, e eu lá assim, ó. Então, tipo, foi muito legal, porque eu vi todo o movimento que a escola fez pra me assistir. Enquanto eu tava lá, o pessoal ficava mandando mensagem, ficava pedindo pra eu passar na câmera de novo, pra eles me verem, aplaudir, ficava mandando vídeo, aquela coisa assim. Em 2017, se eu tava preparada, com certeza não. Não passava nem na minha cabeça a possibilidade de ganhar aquele slam, porque... Tipo assim, pra mim era tudo... Eu era muito empolgada com o slam, eu sempre fui muito empolgada com isso. Principalmente porque eu era muito nova e eu era sempre uma das mais novas. Além de ser quase sempre uma das únicas mulheres, eu era sempre uma das mais novas. Então, quando eu cheguei no Slam S e, tipo assim, vi César, vi Felipe, vi Marquinhos, tudo restando assim, e eu lá também, tipo assim, eu fiquei
sem acreditar. Tipo, eu não tinha reação para aquilo. Eu já estava tão feliz de só estar competindo que se eu ficasse em último, eu sairia de lá ainda assim muito feliz. Porque eu estava extremamente empolgada de saber que eu estava recitando com as minhas referências. Eu acho que hoje em dia que eu consigo enxergar essa importância, assim. Eu consigo enxergar que foi a partir da minha fala ou da minha participação em slam que eu incentivei que outras meninas também participassem e tomassem coragem para ir lá no palco, porque muitas meninas tinham várias coisas escritas, mas tinha muita vergonha de participar. Então eu comecei a sentir isso a partir do momento que elas vinham e pediam pra eu ler a poesia, pra eu validar, tipo, ai, tá bom, tá legal. Eu ficava assim, mulher, não é eu que tenho que achar legal, não, você que tem que gostar. Foi um processo, assim, pra eu começar a me enxergar nessa posição de ser uma pessoa que representava algo pra cena. Eu sempre acreditei que realidade e filme estavam distintas, até perceber que ela gostava tanto de Christian Grey que deixou ele fazer os 50 tons de roxo em você. E ele, o seu malvado favorito, fez ela estrelar a Barraca do Medo. Só que eu sigo Veloz e Furiosa, mano, porque as piranhas não estão jogando e nem os manos faturando. É as minas que tá apanhando. 2018, quando eu participei novamente do Slam ES, pra mim foi uma experiência muito, tudo muito, assim. Eu nem consigo explicar direito, porque realmente pra mim sempre foi essa sensação de expansível. Eu me sentia muito bem, assim, dentro do slam. Em 2018 ficou eu, Felipe e o Ira na final. E naquela época, como a gente tinha essa questão de união, a gente firmava muito, tipo, pô, a região 5 tá aqui juntas. E era muito importante pra gente saber que a região 5 tinha chegado nesse patamar, porque no interescolar o pódio também foi só da região 5, que era eu, o Ira e o Bené. O Slam de 2018 me trouxe esse calor, assim. Eu lembro de eu estar recitando e as reações das pessoas gritando, fazendo aquele nossa, isso aí. Então, era sempre muito legal. E os playboys que acham que são da favela, com blusão, tênis e shortinho de malha, só falta pegar o seu iPhone 7 Cine, como me comportar numa batalha. A cena do slam, tipo assim, em 2020 tudo parou, né, pandemia, e aí foi quando a gente teve a ideia de fazer um slam online. Eu acho que a gente fez 2 ou 3 edições do Nise online. E foi uma experiência muito diferente, porque o slam em si, eu acho que uma das coisas que eu mais gosto no slam é o calor que o slam traz. As pessoas juntas, as pessoas gritando, as pessoas reagindo. E online não tinha isso. Mas ao mesmo tempo também tinha uma coisa que não dava pra fazer no presencial, que era qualquer pessoa poder assistir e participar. Teve a edição online do Nízia, eu participei de uma edição online do Botocudos também. Essa edição online do Botocudos me deu o direito a ir pro Slam ES. E aí teve a edição online do Slam ES e eu fui a campeã. O Slam BR desse ano, 2020, também foi online. Então, assim, era um caos, porque ao mesmo tempo que eu tava pandemia, 2020 e tal, eu tava no 3º ano. Então também era coisa de estar no terceirão, mas não tá vivendo nada do terceirão, ter que estudar pro Enem que eu nem sabia que ia ter. Então, tava acontecendo várias coisas ao mesmo tempo e ainda recitar num slam que eu não tô vendo ninguém. E isso me causa indignação, porque é do estupro das negras que nasceu a linda miscigenação. Linda. Só se o filho for embranquecido, porque aí sim não vai ser mais um pela sociedade esquecido. Era aquilo, né? Você não sabia de fato como estava sendo a reação das pessoas, porque o que eu mais gostava no slam era poder recitar olhando no olho das pessoas que estavam me olhando. Era poder sentir esse calor, poder sentir as reações, poder sentir as pessoas vibrando, se arrepiando. E pela câmera você não tem isso, porque você está olhando uma lente. Você não vai conseguir enxergar o que a pessoa sentiu quando te ouviu. E é diferente também você ver um vídeo com você ver pessoalmente, porque ali gravando o vídeo eu tava sentada, eu não podia gesticular tanto, eu não podia gritar tanto, eu não podia desenvolver a minha poesia da forma que eu gostava de desenvolver quando eu tava pessoalmente. Então foi uma quebra muito grande, assim. Foi uma quebra de sentimento, foi uma quebra da sensação. Mesmo que a sensação existia de outras formas, eu sentia muita falta do slam como ele era antes. Tipo, será que um dia eu vou poder viver isso de novo, o que eu vivia em 2017, 2018, e desligar a câmera não é a mesma sensação, né? Porque eu desligo a câmera, eu não tenho um jurado dando nota, eu não tenho uns aplausos, eu não tenho as pessoas vibrando, eu não tenho o olhar das pessoas. Então desligar a câmera pra mim me trazia um vazio e me trazia a sensação do, pô, será que a gente vai ter um slam como era antes? Será que eu vou poder ter essa sensação de novo? Então eu acho que o desligar a câmera dizia
dizia muitas coisas pra mim e não dizia nada ao mesmo tempo, porque eu tava sozinha, não tinha ninguém pra falar, não tinha ninguém pra aplaudir, não tinha ninguém pra curtir comigo aquela sensação de ter acabado uma poesia.